Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez voltando aqui para a lição de número 5, Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus, lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, onde nós estamos estudando o livro de Juízes, onde nós estamos tendo por título Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Queria agradecer a você que tem assistido às aulas até aqui e queria pedir mais uma vez que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Pega o link desse vídeo, manda lá no grupo de WhatsApp da sua classe da Escola Bíblica Dominical, para os seus amigos, onde vocês estudam juntos, para que a gente possa crescer e aprender da palavra de Deus. Nessa aula, a gente vai tratar sobre Baraque e Débora. É um episódio muito interessante, onde Deus vai levantar uma juíza, pela primeira vez, uma mulher vai estar na frente de uma atividade onde Deus impulsiona o seu povo a retornar para a sua presença. Eu tenho certeza que se nós abrirmos os nossos corações, Deus irá nos ensinar lições grandiosas e preciosas nessa aula de número 5. Vamos lá. Em lição 5, Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. O nosso textual, o nosso texto principal está em Juízes 4, versículo 14, apenas a parte A, que diz assim: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Juízes 4, 14, apenas a parte A desse versículo. O resumo da nossa lição, ela diz assim: a obra de Deus é feita em cooperação, cada pessoa contribuindo com os talentos que o Senhor lhe concedeu. Então você percebe que essa lição, por mais que seja uma lição do Antigo Testamento, ela é uma lição atual. Ela vai nos mostrar que a obra de Deus ela é feita em conjunto, em parceria. A gente vai utilizar muito o texto de Paulo nessa lição aqui, quando ele diz lá que a igreja é um corpo, né? Cristo é a cabeça, e cada corpo, ou um corpo, tem cada membro, e cada membro tem a sua função e sua designação dentro do corpo, e assim ele usa essa figura de linguagem para comparar a igreja, e a gente vai perceber nessa lição, que o título dela é União para fazer a obra de Deus, de que a obra de Deus ela é feita com cooperação de cada pessoa. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério, a parte em que foi chamada, mas todos nós somos um corpo, todos nós somos a igreja de Cristo, como Cristo sendo a cabeça e nós o resto do corpo, o membro, e assim realizando a obra de Deus. Vamos para a introdução. A minha introdução eu coloquei assim, ó. Nesta lição, conheceremos um dos relatos mais marcantes do livro de Juízes. Em um tempo de opressão e crise espiritual, Deus levanta Débora e Baraque para libertar Israel. Ao lado deles, Jael também se torna instrumento do Senhor, mostrando que Deus usa pessoas diferentes, com dons diferentes, para cumprir o mesmo propósito. É exatamente o que eu acabei de falar. Essa lição ela vai nos mostrar que a obra de Deus não é feita sozinha, a obra de Deus ela é feita em conjunto. Deus é a cabeça, Jesus é a cabeça da igreja e a igreja tem um propósito, tem uma missão e para isso tem os meios, tem é como se fosse uma árvore, tem os caminhos, os galhos para que esses galhos possam se estender e cumprir as missões. Então, esses galhos somos eu e você, onde Deus nos usa com os nossos dons, com os talentos que o próprio Deus nos entregou, a fim de cumprir esse propósito, de cumprir aquilo que Deus já tem preparado para a igreja. Então, a história de Débora e Baraque, ela nos mostra isso, porque Débora era uma juíza e que já é interessante porque dentro de uma sociedade patriarcal, por que não dizer machista, é, Deus vai levantar uma mulher, por nome de Débora, que vai estar à frente do seu povo. E o que é interessante é que Débora, ela não faz parte do exército militar, vamos dizer assim, de Israel. Ela é apenas uma mulher comum que já estava ali sendo, já havia sido levantada por Deus para julgar algumas causas dos hebreus. Os hebreus têm um texto bíblico que diz que os hebreus vêm até ela para ela resolver algumas questões do dia a dia, algumas questões importantes que eles não estavam conseguindo resolver, e ela, como juíza levantada por Deus, uma mulher temente a Deus, que tinha a orientação de Deus,
ela fazia esse julgamento e ajudava o povo. Baraque, que era o homem de guerra, Baraque era do exército de Israel, do exército hebreu, e foi ele quem foi até Débora. Débora lhe entrega uma mensagem de Deus em forma de cooperação com aquilo que Deus estava fazendo ali no povo, e então ele chama, pede para Débora ir com ele para a batalha, e aí cai uma sentença de Deus sobre ele, dizendo que a glória ou a honra de ter vencido aquela batalha não recairia sobre Baraque e o exército, mas sim sobre uma mulher que ela já estava meio que profetizando, porque quem vai matar o rei que veio contra eles, o rei dos cananeus, é exatamente Jael, que a gente vai ver um pouco mais para trás, que também é uma mulher, tá bom? Então, nessa lição nós iremos aprender exatamente isso, de que a união ela é necessária para se fazer a obra de Deus, e Deus usa pessoas diferentes, em momentos diferentes, com dons diferentes, para cumprir o mesmo propósito. Isso é interessante, que a gente vai ver mais para frente, porque essa diferença é que forma a unidade no corpo de Deus. E a gente vê Paulo tratar muito essa diversidade de dons dentro da igreja, e isso, para nós que somos jovens, já aplicando aqui uma aplicação bem básica, ela nos mostra que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua forma com que Deus vai usar, com que Deus vai utilizar dentro da obra. Nós não devemos nos comparar um com os outros, cada um tem uma maneira com que Deus irá tratar, e é isso que a gente vai aprender aqui nessa lição de número 5, que tem por título Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. Tópico 1 diz Débora, uma mulher usada por Deus. O subtópico do primeiro tópico diz novo ciclo de infidelidade. Após a morte de Eude, Israel voltou a desobedecer ao Senhor. Como consequência, Deus permitiu que o povo fosse oprimido pelos cananeus durante 20 anos. O pecado ignorado fortaleceu o inimigo e trouxe sofrimento, mostrando que o afastamento de Deus sempre produz consequência. Como a gente viu já no livro de Juízes, desde a primeira lição, a gente percebeu que esse livro apresenta um ciclo que se repete diversas vezes de pecado. O povo se aproxima de Deus, o povo peca contra Deus, aí eles voltam clamando a Deus, eles experimentam um período de paz, aí depois eles se esquecem de Deus, caem no pecado mais uma vez, e assim sucessivamente esse ciclo. A gente percebeu lá na primeira lição que quando Eude morreu, Israel ele voltou a praticar as coisas que já haviam praticado, que eram mal diante de Deus, se afastaram mais uma vez do Senhor, e aí Deus levantou Sangar, Deus levantou mais outros juízes, como a gente vai ver até o final dessa lição, e hoje nós iremos ver sobre um juiz muito interessante, que é uma juiz mulher, que é Débora, e a gente vê que nesse ciclo de infidelidade, algumas coisas específicas que eles não resolveram lá atrás, é que vai atrapalhar eles. E nesse caso aqui, Deus permitiu que Jabem, o rei de Canaã, que foi a nação que eles deixaram viver junto com eles ali na terra de Canaã, dominou Israel por 20 anos. E o comandante do exército de Canaã, que era Cícera, ele possuía cerca de 900 carros de ferro, que era a tecnologia militar da época mais avançada, e eles foram de encontro de Israel mais uma vez para subjugar Israel e colocar Israel sobre o cabresto, porque eles permitiram outra horas que aquele povo habitasse junto com eles. Isso é interessante porque você vai perceber que quando eles vão iniciar a conquista da terra, existe uma terra que é justamente essa terra que eles vão ir lutar contra Jabim, o rei de Canaã. É justamente essa terra que eles avistam esses carros fortes que eram o poder militar daquela época, e eles tremem, eles ficam com medo. Mesmo que Deus já tinha dito para eles, ó, vocês vão lá, vocês vão conquistar, porque eu dei a terra para vocês e a minha força é maior que qualquer poder militar, então vocês vão conquistar. E quando eles vão, eles se deparam com esses carros, eles retrocedem, eles preferem praticar uma diplomacia, conversar com o rei Jabim, não sei se naquela época já era um rei Jabim, provavelmente não,
mais o rei daquela época e eles negociam, tem uma espécie de diplomacia ali política e resolvem viver juntos. Eles não atacam Israel não ataca Canaã e Canaã não ataca Israel e assim eles passam a viver junto, ignorando aquilo que Deus já tinha dito para eles que não era para fazer diplomacia nenhuma, era para expulsar esse povo daquela terra e eles possuírem a terra como herança porque Deus já tinha dado para eles. Observe que essa negligência de Israel vai culminar mais para frente em uma tragédia, porque ao desobedecerem a Deus, eles vão começar a conviver com esse povo, entregando as suas mulheres, recebendo as mulheres deles, praticando toda espécie de idolatria, tendo uma mesma visão de valor de sociedade com que os cananeus tinham, que era um valor de sociedade muito parecido com os nossos de hoje em dia, que não tinha uma verdade absoluta, que não tinha um valor moral, eticamente falando, biblicamente falando, não tinha. Eles viviam de acordo com o que eles queriam viver, faziam aquilo que eles queriam fazer. Existia outros deuses que eles adoravam ali, eles idolatravam ídolos sagrados, levantavam postes, faziam tudo aquilo que Deus já tinha condenado e que Deus não se agradava e que Deus não queria que o seu povo participasse. Então, essa permissão deles de início para se livrar de uma guerra, para se livrar de enfrentar um exército poderoso, mais tarde se tornou em uma grande tragédia, e é exatamente essa tragédia que a gente vai estudar nessa lição de hoje, nessa lição de número 5. Aí isso nos mostra, isso nos ensina que o pecado que não é confrontado hoje pode se tornar a prisão de amanhã, que é exatamente a frase que eu coloquei ali, a frase de aplicação, que diz que o pecado que não é confrontado hoje pode se tornar a prisão de amanhã. Deus tinha ordenado: Israel, vocês vão possuir a terra, vocês vão entrar na terra. Antes de entrarem na terra, Deus já tinha enviado espias através de Josué e Caleb para eles averiguarem. Eles viram que a terra era uma terra que tinha realmente gente forte, que tinha poderio militar para enfrentar Israel. Israel não era um povo de guerra, eles vão aprender a viver como um povo de guerra a partir da conquista de Canaã. Então, a gente aprende nessa primeira lição de que o pecado ele funciona nessa maneira. Quando deixamos o pecado escondido, pensando que está tudo sob controle, ele ganha força. E aos poucos ele domina os nossos pensamentos, as nossas escolhas e a nossa vida espiritual. É por isso que Deus não nos chama para negociar com o pecado. Quando deixamos o pecado escondido, pensamos que está tudo sob controle, mas na realidade, lá na frente, esse pecado escondido ele vai florescer, ele vai tomar força, porque ele já foi se estabelecendo e se tornando normal. E quando a gente vai ver, a gente já está amarrado, aprisionado, como é a frase que eu coloquei aqui, que o pecado que não é confrontado hoje pode se tornar a prisão de amanhã. A gente se encontra aprisionado e somente Deus para nos tirar dessa situação difícil. Então, a gente percebe como uma aplicação, introdutória dessa lição, de que a escolha de Israel de ter permitido conviver com cananeus por conta do medo de olharem e verem que eles têm carros fortes, isso se tornou uma prisão para eles. Então, o pecado que não é confrontado hoje pode se tornar a prisão de amanhã. Segundo subtópico do nosso primeiro tópico, diz assim: o perfil de Débora. Diante do clamor de Israel, Deus levantou Débora para conduzir o povo. Ela era profetisa, juíza e uma líder respeitada por sua sabedoria, justiça e fidelidade ao Senhor. Sua vida demonstra que Deus capacita pessoas comprometidas para cumprir sua vontade. Falando mais sobre Débora, que é a juíza, que nós vamos estudar aqui nesse capítulo 4 e no capítulo 5 de Juízes, é interessante a gente prestar muita atenção, a gente perceber no perfil de Débora, porque a Bíblia ela não apresenta Débora como uma guerreira, como uma mulher que vai à guerra,
como uma mulher que luta, como uma mulher forte, como uma mulher. Isso forte eu digo no sentido de força física, de batalha, de guerra, de ser uma soldada, um soldado. A Bíblia não tem esse interesse em apresentar ela primeiramente assim. Antes de ela liderar uma batalha, de ela ir à frente à guerra junto com Baraque, ela era simplesmente uma mulher que já possuía um relacionamento sólido com Deus. Ela era uma mulher que exercia um ministério de profetisa. Ela transmitia a palavra de Deus para as pessoas. E também resolvia as questões envolvida com os relacionamentos humanos das pessoas. Ela era uma juíza, as pessoas iam até ela levando questões dificultosas para ela decidir diante deles. Ela era uma juíza diante do povo. E ela resolvia essas questões com justiça e com sabedoria. Foi o que eu coloquei aqui no perfil. Então, você percebe que o perfil de Débora não é um perfil de uma guerreira. Não é o perfil de uma mulher que vai se alistar no exército para servir o exército de Israel. Não. Antes dela ir para a linha de batalha, antes dela ir para a linha de guerra junto com Baraque, ela é uma mulher que apresenta fidelidade ao Senhor, uma mulher que é uma profetisa, uma juíza que discerne as coisas e discute as coisas da sociedade com sabedoria, com justiça. E isso é interessante porque em uma época que era marcada pela desobediência e pela instabilidade das pessoas, Deus levantou alguém cujo maior diferencial não era a força física ou o poder militar. Deus não levantou Débora porque ela tinha condições de lutar contra os cananeus. Deus não viu em Débora armamento militar para ela disputar contra os 600 carros de guerra que os cananeus tinham, que era justamente aquilo que amedrontava Israel. Não, Deus escolheu Débora simplesmente pelo fato dela ter um caráter moldado pela presença de Deus. Isso é interessante porque isso nos ensina uma verdade muito importante, que Deus não escolhe pessoas apenas pelos seus talentos, mas pela disposição de viver em fidelidade. Deus não escolhe alguém porque essa pessoa sabe pregar. Deus não escolhe alguém porque essa pessoa sabe cantar muito bem. Deus não escolhe alguém porque essa pessoa é um PhD em letras. Deus não escolhe uma pessoa porque essa pessoa tem diversos diplomas em advocacia, em o que for, porque essa pessoa é pós-graduada, essa pessoa é isso, é aquilo. Não. Deus escolhe uma pessoa pela fidelidade, pelo caráter aprovado. Porque ela é uma pessoa que tem sabedoria, discernimento do alto para conseguir liderar uma guerra. Isso é interessante porque isso nos comprova, nos mostra que o ministério é consequência de um caráter aprovado. Um ministério aprovado diante de Deus não é um ministério que tem um holofote. Isso aqui é muito sério, irmãos, que eu estou falando, e é muito bom falar isso numa classe de jovens, numa lição para jovens, e eu oro a Deus para que essas lições alcancem muitos jovens, porque a gente vive na era midiática. A gente vive na era em que os pregadores, os cantores, que a população, que as pessoas dizem que são de Deus, que são aprovados por Deus, elas dizem isso porque elas têm um alcance grande. Elas dizem isso porque as visualizações do YouTube delas são altas. Elas dizem isso porque os números que ela tem no Instagram são altos. Elas dizem isso porque a cada Reels e cada story que eles postam no Instagram alcança milhares e milhares de pessoas. Só que o que é interessante aqui é que Deus não procura os mais famosos. Deus procura os mais fiéis. Porque até os mais famosos podem ser infiéis. Isso aqui é interessante e o perfil de Débora, para Deus escolher Débora, me chama muito a atenção exatamente isso. Essa lição é extremamente atual, porque a gente vive em uma geração que valoriza a visibilidade, os seguidores, o reconhecimento. Porém, Deus ele continua valorizando aquilo que muitas das vezes ninguém vê: a santidade, a obediência, a integridade, a comunhão diária. Antes de nós confiarem, de nos confiar uma grande responsabilidade, Deus deseja formar o nosso coração.
E o perfil de Débora é exatamente esse perfil. O perfil de uma mulher que está ali diariamente diante de Deus, sendo fiel a Deus. O povo ali, em Juízes, está vivendo de qualquer maneira, mas Débora é a mulher que está tendo comunhão com Deus. Débora é a mulher que está debaixo da figueira, como diz um, um texto do Novo Testamento, quando Jesus vê Filipe debaixo da fogueira, se não me engano é Filipe, e diz que ele é um israelita que não há dolo, é exatamente esse perfil de Débora. Uma mulher em que a sociedade tá, tá, tá se curvando a outros deuses, ela está diante de Deus sendo fiel, ouvindo as orientações de Deus e as pessoas reconhecem isso. Isso que é interessante, irmão. Um ministério que é provinco de Deus, ele não precisa se auto-reconhecer. Nós não precisamos bater no peito e dizer, ah, eu sou um profeta de Deus porque eu tenho 600 mil seguidores no Instagram. Isso não é comprovação de um ministério bem-sucedido. Um ministério bem-sucedido, ele é reconhecido pelo próprio povo. As pessoas dão um testemunho daquela pessoa. E eu digo pessoas que reconhecem de fato, que convivem com essa pessoa, que vivem com essa pessoa, que vê a santidade, a obediência, a fidelidade, os erros dessa pessoa, porque independente do seu esforço de se tornar essa pessoa de caráter aprovado, ela vai oscilar entre buscar e cair, e não oscilar entre buscar e não querer buscar. Porque até mesmo aquele que busca também vai chegar uma hora que ele vai tropeçar diante de Deus, mas o que é interessante nele, o que é importante nele, é que ele continua para acertar e acertar e acertar diante de Deus. Isso que faz um caráter aprovado. E o perfil de Débora é esse perfil. Ela não era a mais famosa. Ela não era a que tinha os maiores talentos da época. Ela não era a mulher que tinha condições financeiras. Ela não era a mulher que seria escolhida pelos homens, mas ela foi escolhida por Deus. Então, o perfil de Débora é exatamente esse. Ela era uma profetisa, uma juíza e uma líder respeitada por sua sabedoria, justiça e fidelidade diante do Senhor. Jovens, que nós possamos aprender isso, que Deus não procura os mais famosos, Ele procura os mais fiéis. Terceiro subtópico do nosso primeiro tópico diz liderança inesperada. Em um período de guerra, Deus surpreendeu Israel ao levantar Débora como líder da nação. Sua força não estava nas armas, mas na coragem, na sabedoria e na confiança do Senhor, como a gente viu aqui no segundo subtópico, né? Deus mostrou que seu poder não depende dos padrões humanos. Irmãos, a escolha de Débora, coloquei aqui nesse nosso terceiro tópico, ela nos surpreende completamente por causa do contexto da época. O contexto da época, Israel, ela vivia um período de conflitos, como a gente vai ver aqui, como a gente viu desde a primeira lição, por conta do pecado do povo, o povo se afasta de Deus e Deus levanta uma nação que convivia perto ou até mesmo junto com Israel para subjugar Israel. E, humanamente falando, todos os povos todos os hebreus, eles esperavam que Deus levantasse um guerreiro, que Deus levantasse uma pessoa forte para enfrentar esse povo que estava confrontando Israel. Só que a escolha de Débora, ela é inesperada justamente por causa disso, porque ao invés de Deus escolher um guerreiro, de Deus escolher uma pessoa que sabia de guerra, que sabia de luta, que estava pronta para a batalha, e em uma sociedade machista, em uma sociedade em que o homem imperava, Deus escolhe justamente uma mulher que não era conhecida por sua habilidade militar, por ter condições de ir à guerra, mas simplesmente por sua intimidade com ele. Deus escolheu Débora, como a gente viu aqui no tópico passado, não foi porque ela era uma mulher de guerra, uma mulher de batalha, mas simplesmente porque ela tinha intimidade com Deus, porque ela era uma mulher que tinha comunhão com Deus, que conversava com Deus, que as pessoas procuravam ela porque ela tinha o contato de Deus, ela tinha o WhatsApp de Deus, né? Falando aqui nas nossas linguagens, na nossa linguagem atual. E isso nos ensina um princípio muito importante, que Deus não está limitado às expectativas humanas. Enquanto as pessoas, elas olham para a força, para a posição, para a influência, para a aparência, Deus escolhe uma pessoa que tem uma atitude, para a atitude, para a postura, 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 para a postura
Deus olha para o coração. É aquela história de Davi que a gente não se cansa de ouvir por aí nas nossas escolas bíblicas dominical, nos nossos cultos de jovens. Quem nunca ouviu as mensagens de Davi? O homem segundo o coração de Deus. E essa verdade, ela aparece em toda a Bíblia. A escolha de Débora, a escolha de Deus para o homem, a escolha de Deus para que o homem que ele vai usar, isso aparece em toda a Bíblia. A gente vê que Deus escolheu Moisés, que dizia que nem sabia falar. Ele escolheu Gideão, que se considerava o menor de sua família. Escolheu Davi, como a gente viu aqui, como acabei de falar, que era o menor entre os irmãos dele. Escolheu os discípulos, que eram homens simples. E o que é interessante da escolha de Jesus, dos discípulos de Jesus, é que o texto de Lucas ele deixa bem claro que Jesus está na Judéia, Jesus está descendo de Jerusalém em direção à Galiléia. A Galiléia, em toda a Bíblia, ela é um lugar que era desrespeitado, desvalorizado. Era um lugar onde viviam as pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas que trabalhavam com pescaria, que é justamente as pessoas que Deus vai chamar, que Jesus vai chamar. E o que é interessante é justamente isso, que Jesus está iniciando seu ministério, e ele passa por Jerusalém. Jerusalém é a sede de Israel, onde habitam os fariseus, onde tem as pessoas, os doutores da lei, pessoas que sabiam se expressar, sabiam falar, que eram doutos em culturas, que eram pessoas capacitadas, mas Jesus prefere descer lá na Galileia, no lugar improvável, no lugar onde habitam pessoas desfavoráveis ou improváveis da época. E é elas que Jesus resolve chamar. A escolha de Débora também tem esse sentido. Ela é uma liderança inesperada. É, Débora, sendo levantada para conduzir a nação inteira, era algo que ninguém esperava. Era algo que ninguém podia imaginar, porque eles estavam esperando que Deus levantasse outro Eude, que era um homem forte. Eude era um homem de guerra. Que Deus esperasse outro Sangar, que foi um cara que matou 600 filisteus com uma queixada de bode, de boi, se não me engano. Então, eles esperavam isso, mas Deus vai e levanta uma mulher que não tinha aparato físico, uma mulher que não tinha a aparência de comandar um exército, mas pela sua fidelidade, pela sua intimidade com Deus, Deus levanta ela. Então, o ponto central não é que Deus prefira usar pessoas improváveis. O ponto é que Deus gosta de demonstrar que a glória é dele. Deus não levanta pessoas improváveis simplesmente porque o desejo dele é levantar pessoas improváveis. Não, é porque ele precisa ensinar que a glória é de Deus, que ele não precisa de nenhum aparato humano para fazer acontecer. Que tudo vem dele, tudo vai para ele, a glória é dele. Então, isso nos mostra que Deus, ele não vê a aparência, porém Deus vê o coração, igual diz em 1 Samuel 16:7. E o motivo de Deus fazer isso é justamente para mostrar que a glória é dele, que o louvor é dele, que a honra é dele. Aí 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Efésios 2,10 diz que somos criados para boas obras que Deus preparou. Então, tudo é para Deus, a honra é para Deus, a glória é para Deus, e Débora, ela é uma liderança inesperada justamente nesse sentido. E eu coloquei aqui, Deus não chama os mais capazes, ele capacita os que chama. Isso é interessante porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Talvez a gente esteja falando, como diz lá em 2 Coríntios 12:9, talvez a gente esteja falando a gente não tem condições de ser chamado por Deus, a gente não tem condições de liderar, a gente não tem condições de coordenar um grupo de jovens. Nós, como jovens, às vezes nós olhamos para nós e observamos as nossas fraquezas. E nós não estamos errados, biblicamente falando, teologicamente falando, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. E todas as vezes que a gente olha para dentro de nós, de fato a gente encontra essa fraqueza.
de fato a gente olha para essa, para esse ponto em que nós nos percebemos de mãos atadas, onde nós não temos o que fazer, nós não sabemos o que fazer, nós não temos condições para fazer, nós não temos talento, nós não temos nada. E de fato, nós não temos nada. Mas como o texto de 2 Coríntios 12, 9 diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é nessa fraqueza que Deus vai utilizar o poder dele em nossas vidas para aperfeiçoar, para que a obra com que ele venha fazer em nossa vida venha fluir e venha ser concretizada. Porque lá na frente nós não iremos nos ufanar e dizer, eu fiz, o meu braço fez, essas pessoas vieram porque eu cantei, porque eu preguei, porque eu estive. Não, nós vamos estar vazio do nosso eu, porque a gente já vai ter se conscientizado que o nosso eu só existe fraqueza, só existe pecado, só existe desejos maus, desejos ruins, que nós somos essa pessoa. Mas o poder de Deus dentro de mim, ele se aperfeiçoou nessa fraqueza. Para quê? Para que a glória, o louvor, a honra, a adoração seja dado a quem de fato merece, que é Deus. Que isso possa nos ensinar, que a liderança inesperada de Débora possa nos ensinar, porque Débora não era essa guerreira. Débora não tinha do que se vangloriar nessa situação. Débora simplesmente foi escolhida porque ela era fiel a Deus. Ela foi usada por Deus, porque Deus tinha um plano na vida dela. Então, Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes, como diz 1 Coríntios 1, 27 e 29. E nós somos essas coisas fracas que Deus escolheu para envergonhar os fortes desse mundo. Deus não chama os mais capazes, Ele capacita os que chamam. Segundo tópico da nossa lição aqui de número 5, que diz os papéis de Baraque e Jael. No primeiro tópico a gente falou muito mais sobre Débora, sobre o perfil de Débora, sobre a escolha de Débora, a liderança de Débora, por que Deus escolheu ela, como Deus escolheu ela e para quê. Só que nesse segundo tópico a gente vai focar um pouco mais em Baraque e Jael, que são outros dois personagens que estão descritos no capítulo de número 4 e capítulo de número 5 de Juízes, que é os capítulos que a gente está estudando, essa nossa lição de número 5, tá bom? E o primeiro subtópico do segundo tópico diz assim, a mensagem de Deus a Baraque. Deus chamou Baraque para liderar Israel contra Jabim. Mesmo com a promessa, ele teve medo e pediu que Débora o acompanhasse. Deus realiza sua obra através da obediência e da cooperação entre os que ele chama. Irmão, você já passou por algum momento ou alguma situação em que você sentiu medo e esse medo fez com que você pensasse duas vezes, três vezes, se iria realizar ou não? Talvez fosse apresentar um trabalho, compartilhar da sua fé, liderar um grupo ou tomar até uma decisão muito importante? Já passou por uma situação dessa, uma situação que o medo fez você repensar se você iria realizar ou não essa determinada coisa? Baraque viveu exatamente esse conflito. Deus já havia falado, Deus já tinha falado com Débora. Débora entrega a mensagem para Baraque. A mensagem é o seguinte: ó, vocês vão, levanta-te, vai, vocês vão encontrar o rei Jabim e o exército deles lá. E o exército dele é poderoso, você sabe, vocês já viram isso, né? Que ele é poderoso. É, vocês vão, mas eu vou dar a vitória para vocês. Baraque, quando ele escuta essa mensagem de Deus para ele, ele treme, ele fica com medo. E é natural sentir-se medo. A Bíblia ela não esconde o medo, ela não condena o medo de Baraque. O problema não era a existência do medo, mas era o risco de permitir que ele impedisse a obediência. E o que é interessante aqui é que quando Deus chamou o Baraque, a missão realmente era extremamente muito difícil. O exército de Jabem era poderoso, era bem equipado. O comandante daquele exército era Cícera e ele era experiente na guerra. Ele era experiente, era um líder militar experiente. O desafio era tão grande que
a primeira vez que Israel encontra com esse exército, que é quando eles estão conquistando a terra, que é o que a gente já vem tratando aqui desde a primeira lição, eles retrocedem com medo. Eles preferem uma diplomacia, preferem negociar pacificamente com aquele povo, olha, falando, olha, vocês vão conviver aqui no nosso meio, vocês não atacam nós não atacamos vocês, vocês vivem aqui da maneira com que vocês querem viver, e a gente convive com vocês e pronto. O medo era tão grande que eles optaram por vivenciar junto com aquele povo, ao invés de obedecer a Deus. E Baraque ele vai viver esse conflito mais uma vez. Ele vai se encontrar mais uma vez nessa situação, onde ele vai precisar criar coragem para enfrentar esse exército poderoso. E como ele vai fazer isso é que me chama a atenção, porque ele vai fazer um pedido curioso para Débora. Ele aceita ir para a batalha, mas somente se Débora fosse com ele. Muitas pessoas interpretam essa atitude como falta de fé. E até outros entendem ela que desejava a presença daquele que representava a direção e a confirmação da vontade de Deus, porque era Débora que era a líder, a juíza naquele tempo. Ela era a ligação entre Deus e a terra naquele momento. Ela era a profetisa, a que trazia a presença, a voz de Deus. Então, muitas pessoas interpretam esse texto pelo olhar de que Baraque quer que ela vá com ele, simplesmente por essa segurança, por essa convicção de que aquela mulher que está do lado dele é uma mulher que tem a chave dos céus, vamos dizer assim, que tem a comunhão com Deus, a palavra profética, a direção de Deus. Então, independente dessa motivação, o texto ele destaca um princípio importante, que ninguém foi chamado para caminhar sozinho. E como é o tema dessa nossa lição de número 5, que diz que a união para fazer a obra de Deus, esse episódio ele demonstra isso claramente, porque a presença de Débora ali, ela não substituía a responsabilidade de Baraque. Muito pelo contrário, ela fortalecia a caminhada. Porque Baraque era a pessoa que ia na frente, na guerra. Era ele que iria puxar o exército. Foi ele que Deus falou para ele, ó, chama as pessoas aí, convoca as pessoas de guerra para você subir até Jabim, que lá eu vou dar a vitória, como já tenho dito, diante de ti. E isso nos ensina que Deus usa as pessoas para nos encorajar, aconselhar e a caminhar do nosso lado. Porque Débora simplesmente poderia ter falado palavras que iriam mais complicar a vida de Baraque do que ajudar. Mas muito pelo contrário, aquilo que ela falou incentivou, levanta-te, põe-te de pé, vai, convoca, vamos. E quando Baraque chama Débora, ela poderia muito bem ter dito, eu não vou, isso aí é responsabilidade sua. Você que é o guerreiro, Deus já liberou a palavra, você que tem que ir. Mas a atitude de Débora de se dispor também e ir, isso nos mostra que a obra de Deus ela é feita em conjunto. A obra de Deus ela é feita em cooperação. É eu e você caminhando junto. É aquele que prega e aquele que canta, fazendo tudo para a glória de Deus, para que o louvor seja dado a Deus, para que o propósito do culto seja entregue, que é a proclamação do Evangelho e a adoração a Deus. A vida cristã, ela realmente não foi planejada para ser vivida de forma isolada, mas em comunhão. Isso aqui é muito interessante, essa lição é muito atual que para nós jovens, porque existem momentos em que Deus nos chama para servir, para evangelizar, para liderar um grupo, para assumir um ministério, tomar decisões importantes e o medo aparece. Mas isso que é interessante, a gente precisa ter isso em mente, que esse medo não pode ser maior que a confiança na palavra de Deus. O medo não pode ter, é, não pode tomar o lugar das decisões importantes. Como eu disse aqui, a Bíblia ela não critica ou não menospreza o medo de Baraque. O medo faz parte. Todo ser humano sente o medo. O medo é um alerta, o medo é um aviso de que alguma coisa pode dar errado. Sentir medo é muito importante.
É difícil quando a gente não sente medo, se torna uma pessoa impulsiva e acaba caindo em diversas tragédias. Mas o medo, ele faz parte da existência humana. O que não pode acontecer é de um medo tomar conta, um medo ser é, um empecilho para que a obra de Deus seja realizada. Eu sempre, quando eu falo de medo, eu lembro de Josué 1,9 que diz: Não temas, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo. E essa ordenância de Deus para Josué é muito interessante porque perceba o tamanho da responsabilidade que Josué tinha sobre as suas costas também. O povo era liderado por Moisés, irmão. Moisés é o homem que conversava com Deus face a face, que Deus fez sinais, prodígios através de Moisés, grandioso, que deixava qualquer um boquiaberto. Imagina você ser sucessor de um camarada como Moisés. É claro que Josué iria sentir medo, mas Deus, sabendo desse medo, a primeira coisa que Deus fala para ele, ó, não tenha medo, porque eu também sou contigo. Eu vou fazer você realizar aquilo que eu já tenho planejado. Então a gente sempre tem que ter em mente exatamente isso. O nosso chamado é de quem? É de Deus. Quem entregou? Quem está chamando? Quem está pedindo para eu liderar? Quem está pedindo para eu ser isso ou para eu tomar uma decisão importante? Quem tá me chamando para pastorear? Quem está me convidando para pregar? Quem que colocou o ministério do ensino na minha vida? Foi Deus. Então, se Ele me chamou, se Ele me deu, se Ele quer que eu tome essas decisões, então, naturalmente, Deus ele estará conosco. Deus vai na frente. E quando Ele vai na frente, eu gosto muito de citar isso, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. E o que resta para nós? Louvado, aleluia, seja o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Então, essa lição para nós jovens ela é muito atual, ela é muito importante porque nós estamos começando a nossa caminhada. Naturalmente, nós vamos receber convite para servir. Naturalmente, nós vamos ser colocados diante de situações evangelizadoras que vão nos ocasionar medo, que vão nos ocasionar vergonha, que vão nos ocasionar uma tremedeira, uma mão gelada, uma mão suando, um medo de falar, um medo de se expressar, um medo de ser usado nos dons espirituais, um medo de entregar uma profecia que talvez Deus tenha insistido muito em nosso coração e nós não vamos porque a gente tem medo do que aquela pessoa vai dizer ou como ela vai receber a mensagem de Deus. Então essa lição para nós jovens é muito importante. Baraque, ele sentiu medo de fato. Baraque, ele realmente estava com medo de ir, porque ele conhecia o tamanho daquele exército. Ele sabia que os carros dos cananeus eram fortes, era um poderio militar muito grande. Mas Débora, com palavras, com a mensagem de Deus, com palavras incentivadoras, diz para ele: Vamos, que Deus estará conosco. Ele faz o convite para Débora, Débora vai junto com eles e no final nós conhecemos: Deus deu vitória para Israel. Além disso, precisamos aprender também a valorizar aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Mentores, líderes, pastores, professores e irmãos na fé são instrumentos usados pelo Senhor para fortalecer a nossa caminhada. E eu coloquei aqui dizendo assim: a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de obedecer apesar dele. Então, a gente aprende com essa lição que a obra de Deus ela não pode ser parada, ela vai ser realizada independente do nosso medo e Deus nos dá coragem para fazer isso. Segundo subtópico do nosso segundo tópico diz assim: palavras de encorajamento. Diante de um inimigo militarmente superior, Débora encorajou Baraque a confiar na promessa de Deus. Sua confiança fortaleceu o líder de Israel e mostrou que a vitória não dependeria da força do exército, mas da presença do Senhor. Pois bem, irmãos, quando Baraque chega no campo de batalha, ele vai perceber que a situação ela parecia desfavorável, porque Cícera ele possuía 900 carros de ferro, que eram considerados a tecnologia da época, e o cenário vai ser interessante, porque está de um lado Débora e Baraque,
com os hebreus, e do outro lado está Cícera, que era um dos comandantes mais conhecidos da época, que tinha muita experiência no campo de batalha, com guerra, que possuía um aparato de guerra que para a época era o mais tecnológico possível, possuía 600 carros de ferro, possuía cavalaria, possuía toda espécie de aparato de guerra daquela época. E Israel não tinha nenhum aparato, Israel estava a pé. E Baraque ele percebe isso, que para um exército que lutava praticamente a pé, vencer aquela luta seria praticamente impossível. Ele estava diante de uma impossibilidade. E aí que é interessante, porque diante dessa impossibilidade, a mulher que está do lado de Baraque é justamente uma mulher que é uma arauta, que é uma profeta de Deus, e Deus utiliza ela ali naquele momento para dar palavras de encorajamento a Baraque, dizendo exatamente o que diz em Juízes 4,14, dizendo: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? Você percebe que diante dessa dificuldade, diante dessa impossibilidade aos olhos de Baraque, Deus encoraja Baraque através de Débora, dizendo a palavra que Deus já tinha outra hora dito outra vez, dizendo mais uma vez para ele que era para ele se levantar, para ele ir adiante, que ele entregaria Cícera, que é o comandante desse exército poderoso e um comandante militar muito respeitado, muito famoso, que tinha muitas experiências em guerras. Deus entregaria este homem na mão de Baraque, e eles sairiam dali vitoriosos, mesmo que diante dos olhos dele essa situação parecesse uma situação impossível de se reverter. O que é interessante, eu coloquei aqui para a gente refletir, é que a palavra que encorajou Baraque não foi uma palavra produzida pelo conhecimento humano, não foi uma palavra buscada cientificamente humana, não foi uma orientação dizendo para Baraque, dizendo: eles possuem esses carros de ferro, mas eu tenho uma estratégia humana que vai fazer com que esses carros se atolem e a gente consiga ter uma vantagem sobre eles e a gente vai ter vitória. Não foi isso. Débora não chegou com uma receita de guerra. Débora chegou com uma mensagem divina. A palavra que encorajou Baraque não estava fundamentada em preceitos humanos, em conhecimentos humanos. O fundamento da coragem não era a capacidade humana, mas a certeza da presença de Deus. E isso aqui que foi um grande diferencial. O encorajamento bíblico que motivou Baraque a prosseguir, um encorajamento divino. Isso nos mostra duas distinções muito importantes, que é o encorajamento bíblico e a motivação humana. O mundo ele costuma dizer assim: acredite em você, você consegue, você pode, você tem capacidade, você vai, você faz. Você percebe que as palavras de encorajamento humano, elas voltam muito mais para nós do que para Deus. Elas fortalecem muito mais o homem do que glorificam a Deus. Elas divinizam mais o homem do que o próprio Criador do homem. Isso é interessante, eu falando isso numa classe de jovens, porque nós estamos a todo tempo sendo bombardeados por filosofias humanas, por ciências humanas, por capacidades humanas. Toda vez que a tecnologia ela se avança, o tempo se passa, mais o homem vai se tornando divino e o divino se tornando nada ou humano. E isso é importante porque o que encorajou Baraque foi exatamente a voz de Deus. Porque, de fato, irmãos, Baraque ele está diante da impossibilidade. Ele está diante da dificuldade. De um lado tem um exército mais poderoso da sua época, com uma tecnologia mais avançada da sua época, com carros fortes, com homem experiente em guerra, com um líder que sabia guerrear.
diante de um povo que nunca guerreou. Diante de um povo que estava lutando a pé e, quem sabe, estava lutando com um pedaço de pau, com espadas que não eram afiadas, não eram melhores, não tinha uma lâmina cortante, não tinha nada de bom. Mas o que incentiva esse exército menosprezado é a ordem de Deus. É a palavra de Deus. Vai, levanta. Vocês vão conseguir porque eu já entreguei na mão de vocês. Não é por vocês. Vocês podem ter até um conhecimento aí, mas é eu quem vou fazer. É eu que vou colocar essas coisas em suas mãos, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza de vocês, como a gente tem visto nas lições passadas. Essa é uma grande diferença entre o encorajamento bíblico e a motivação humana. A Bíblia nos ensina algo ainda maior. Acredite em Deus e nas promessas de Deus. Aí eu coloquei aqui, uma palavra inspirada por Deus pode mudar o rumo de uma batalha. Você percebe que Débora ela foi uma mulher muito usada por Deus nesse momento, porque se ela simplesmente não obedece também à voz de Deus de proclamar a palavra de Deus, aquelas palavras não iriam encorajar Baraque. Ele se acovardaria e não atacaria. Então isso também nos ensina que as nossas palavras têm um enorme poder. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, como a gente fala, influencia muito no contexto físico das situações, no contexto da nossa vivência, daquilo com que nós vivemos. Débora ela poderia ter alimentado o medo de Baraque naquele momento, mas ela escolheu fortalecer a fé. Da mesma forma, as nossas palavras é, 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 elas podem levantar alguém como desanimá-lo. Você percebe que Tiago trata a língua humana como essa ferramenta perigosa e essa ferramenta importante que é difícil de controlar, que é a língua, onde a gente pronuncia palavras. A nossa boca ela pode sair tanto palavras que dão vida quanto palavras é, que, que trazem a morte. E a gente vive nessa geração que é marcada por crítica, comentário negativo, palavras que machucam, palavras que distanciam, palavras que distorcem a vida de pessoas. Essa é a nossa geração. Nós jovens, a gente com certeza conhecemos milhares de amigos nossos que se afastaram dos caminhos do Senhor por palavras que não eram para ser ditas. Palavras que mais magoaram do que deram vida. Então, como nós somos jovens, essa lição nos ensina exatamente isso, para nós sermos comedidos no falar. Tem um texto em Tiago, se eu não me engano, que eu gosto muito, que é para nós sermos tardios no falar e rápidos ao escutar. Aquele que escuta bem vai saber falar bem, mas aquele que fala muito e escuta pouco, consequentemente vai falar grandes besteiras e vai machucar muita gente, vai magoar muita gente, e isso é uma marca da nossa geração. Essa lição é muito importante para nós jovens, porque é, muitos cristãos que já se saíram da igreja, que já se desvencilharam do evangelho, que nós conhecemos há muito tempo, elas saíram justamente por causa de palavras, palavras que machucaram, palavras que magoaram. Ah, Franklin, mas o que falaram foi verdade. Sim, mas toda verdade precisa ser dita no momento certo, na hora certa e da forma certa. Até a verdade, se for cantada de forma errada, ela se torna uma mentira. Então, e é muito prejudicial e acaba é, destruindo vidas, famílias, casamentos, e isso é muito danoso para a obra de Deus, tá bom? É, talvez Deus queira usar a nossa voz como a voz de Débora na vida de alguém, um amigo desanimado, um jovem que pensa em desistir da fé, ou alguém que está enfrentando uma batalha difícil. Uma palavra baseada na palavra de Deus pode transformar uma vida. Então a gente percebeu que o encorajamento aqui de Débora não foi produzido por vontade humana, não foi baseado em conhecimento humano, não foi baseado naquilo que a gente vê, mas simplesmente numa palavra inspirada por Deus que mudou o rumo daquela batalha e Israel saiu dali vitorioso e o nome de Jesus foi glorificado. Seria o último subtópico do nosso segundo tópico, diz a ação de Jael.
Após a derrota do exército cananeu, Cícera buscou refúgio na tenda de Jael, acreditando estar seguro. Com coragem e discernimento, Jael tornou-se um instrumento de Deus para cumprir sua promessa e pôr fim à opressão sobre Israel. Irmãos, aqui é o terceiro personagem do nosso quarto e quinto capítulo de Juízes, que tem por nome de Jael. Jael era uma israelita também que habitava ali em uma das tendas, ali em uma das tribos de Israel, ali em Canaã, quando eles conquistaram a terra. E esse povoado ali onde ela habitava também na conquista da terra também permitiu com que os israelitas convivessem junto com os cananeus, e ali eles também tinham uma espécie de aliança política com os cananeus, e Cícera, por ser sabedor disso, quando ele está fugindo da guerra, né, Israel vence a batalha ali contra os cananeus, que Deus já tinha entregado na mão deles, e ele está fugindo da guerra para não morrer nas mãos de Baraque, e ele se encontra ali na tenda de Jael, o esposo de Jael não está, mas aí ele entra na tenda e pede para se refugiar ali, e Jael, por ter essa aliança política junto com os cananeus, ela permite com que ele se esconda ali, mas Deus vai utilizar ela ali para acabar cumprindo o propósito ali, cumprindo a promessa que era dar fim a Cícera e aquele exército cananeu, para dar vitória a Israel e por fim nessa opressão que Israel vivia. E o que é interessante aqui falar é que, por mais que Deus tenha cumprido esse propósito aqui através de Jael, em uma situação aqui bem demonstrativa de violência, esses textos não são textos prescritivos, são textos descritivos, como a gente já vem tratando desde a primeira lição, quando a gente tratou da polêmica é, de Deus ser justo ou não justo, que ficou bem clara lá que Deus é justo. Esses textos aqui são textos também descritivos, não são textos prescritivos. A forma com que Jael vai agir não é uma normativa, não é a forma com que nós devemos agir para toda a nossa vida. Ela só está contando um caso que aconteceu, ela está contando um fato histórico. É interessante porque, para Cícera, humanamente falando, parecia que ele havia encontrado um lugar seguro, só que uma saída, né, da guerra. Ele havia fugido da guerra, só que ele fugiu exatamente para o lugar onde Deus iria cumprir e pôr fim à opressão, porque Deus vai usar Jael para matar Cícera e depois Cícera vai atrás de Baraque para entregar a localização de Cícera e assim concretizar a vitória de Israel e o cumprimento da palavra de Deus que Deus tinha entregado aquela nação nas mãos de Israel. Então, o importante de nós entendermos nesse, nesse episódio de Jael aqui é que a Bíblia está descrevendo um acontecimento histórico dentro de um contexto de guerra. O texto não está ensinando que nós devemos agir como a Jael agiu, mas ela registra como Deus, na sua soberania, ele utilizou a situação para cumprir um juízo que já havia anunciado contra a vida de Cícera ali, quando Baraque escuta a mensagem de Deus e Deus diz, através de Débora, dizendo para Baraque que ele havia entregado Cícera e todos os seus comandantes em suas mãos. Então, o destaque dessa narrativa aqui não é a violência, mas ela é a coragem, a disposição de Jael de participar do plano divino. Por quê? Ela não era uma juíza, ela não era profetisa, ela não era uma comandante militar. Aliás, o texto só diz que ela era esposa de um israelita e que habitava ali numa localidade onde os israelitas também tinham convívio com os cananeus. Então ela não tem histórico, não tem, não tem fama, perdão, não tem nada que possa descrever mais da vida de Jael, de seu esposo, da sua família. Mas só mostra que ela foi corajosa, ela teve discernimento e acabou se tornando um instrumento de Deus para cumprir essa promessa que Deus já tinha falado que iria entregar Cícera e o comandante e Cícera
e o exército dos cananeus na mão de Israel para dar fim a essa opressão e libertar Israel da opressão dos cananeus sobre a vida dela. Então isso nos ensina que Deus ele não limita a obra dele aos líderes conhecidos, porque quem poderia ter é, matado Cícera era o próprio Baraque, que era o líder ali do exército, o homem que liderava Israel. Mas Deus utilizou uma pessoa que não tem histórico, não tem conhecimento, não tem nada. E muitas das vezes Deus faz assim, ele usa pessoas que ninguém imagina para realizar obras que ninguém seria capaz de fazer sozinho. Para nós essa lição é muito atual, porque às vezes nós pensamos que somente os pastores, os missionários, os grandes pregadores podem fazer diferença no reino de Deus, mas a história de Jael nos mostra que qualquer pessoa que Deus queira usar, ela pode fazer. Basta com que ela esteja disponível, ela tenha discernimento de Deus e coragem para cumprir essa missão, tá bom? Pois bem, meus irmãos, terceiro e último tópico dessa nossa lição diz lições da vitória. Primeiro subtópico do terceiro tópico diz tributo a Deus. Após a vitória sobre os cananeus, Débora e Baraque conduziram o povo a um cântico de louvor ao Senhor. Eles reconheceram que a conquista não foi resultado da força humana, mas da intervenção de Deus. Depois dessa batalha, Deus entrega os cananeus, Cícera, aquele exército poderoso com carros de ferro e o Israel com um pedaço de pau na mão conseguiu vencer esse exército tão poderoso. Eles percebem que não foi a força humana que ganhou. Eles percebem que não foi a intervenção humana, mas sim a intervenção divina, a intervenção de Deus que lhes concedeu a vitória. Então, a primeira atitude de Débora e Baraque, depois da guerra, não foi celebrar o próprio sucesso, não foi fazer uma estátua para um homem, porque muitas guerras antigamente, quando um determinado soldado vencia a guerra de forma glamurosa, de forma honrada, eles faziam bustos, né, estátuas daquele soldado, daquele guerreiro, para celebrar, para simbolizar ali que ali aquele homem teve um ato heróico, um ato de fé, um ato de bravura e trouxe vitória para aquele determinado reino, para aquela determinada nação. Com Israel e com essa guerra foi totalmente ao contrário. Eles não celebraram o sucesso próprio do homem, mas eles começaram a glorificar a Deus, eles louvaram a Deus. O capítulo de número 5 é um cântico de Débora e Baraque para glorificar a Deus, um cântico de celebração para glorificar a Deus e para tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso é interessante porque na Bíblia, depois dessas grandes intervenções de Deus, é comum a gente ver os israelitas tributarem, os israelitas responderem com adoração. Isso aconteceu com Moisés quando ele atravessou o Mar Vermelho, em Êxodo 15, com Débora em Baraque agora, após a vitória sobre Cícera, no Juízes 5, com Maria, após receber a promessa do nascimento de Jesus, em Lucas 1, 46 e 55, e em outros episódios da Bíblia que a gente vê que após essa grande vitória, grande intervenção divina, eles celebram com um cântico de celebração e de louvor a Deus. E isso revela uma característica marcante dos grandes servos de Deus, que eles entendem que toda vitória começa e termina nas mãos do Senhor. Quando Deus inicia aquele projeto, Deus, através de Débora, Deus disse, então Deus iniciou, e não seria nada mais justo que terminar glorificando, louvando a Deus, que foi o que Baraque e Débora fizeram, tá bom? E isso nos revela que um dos maiores perigos depois de uma conquista é o orgulho, porque eles poderiam chegar ali e se ufanar, dizendo: ah, nós vencemos, nós chegamos lá por conta dos nossos braços, vencemos um grande inimigo, mas é, eles fizeram o contrário, eles tiveram humildade, eles tiveram a serenidade de glorificar a Deus, de voltar para Deus. Então, quando nós
quanto mais Deus nos abençoa, mais devemos glorificá-los, mais devemos dedicar para Ele todas as nossas vitórias, todas as nossas lutas e pelejas, porque é Ele quem nos faz despertar pela manhã, é Ele quem nos dá saúde para irmos atrás daquilo que nós estamos lutando, tá? Então, Salmo 115:1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dada a glória. Vamos aqui para o nosso segundo subtópico é, é, do nosso terceiro e último tópico, que diz liderança, cooperação e sinergia. A vitória de Israel foi resultado da atuação conjunta de várias pessoas. Débora liderou e encorajou. Baraque conduziu o exército e Jael cumpriu um papel decisivo. Deus usou diferentes dons para realizar um único propósito. No reino de Deus, eu coloquei assim, ninguém faz tudo sozinho. Cada pessoa possui dons e responsabilidades diferentes, mas todos são chamados a cooperar para a expansão da obra do Senhor. Um detalhe muito importante dessa história é que nenhum personagem poderia dizer: a vitória aconteceu por minha causa. Baraque não podia dizer: a vitória foi porque eu subi lá. Débora não poderia dizer: a vitória foi porque eu acompanhei. Jael não poderia dizer: a vitória foi porque eu encravei uma punhal nas costas de Cícera. Então, é interessante porque cada um teve um papel, cada um teve, no plano de Deus, cada um teve o seu momento, a hora certa de agir. Débora ofereceu uma direção espiritual e um encorajamento. Baraque liderou o exército no campo de batalha. Jael entrou em cena no momento certo, no momento decisivo. Ela estava lá no momento oportuno, na hora que Deus precisava dela, ela estava disposta e teve coragem de executar. Então, milhares de soldados também foram à guerra, obedeceram aqui. Débora dá ordem e Baraque faz o recenseamento, né? Não me fugiu a palavra, chamou, convocou o povo para a guerra, o povo obedeceu, o povo foi, o povo participou da batalha, e acima de todas essas pessoas, Deus conduziu. É, Deus foi o condutor de toda a história, ele concedeu a vitória. Essa é uma imagem de cooperação muito bonita para a igreja, porque o reino de Deus não cresce por causa de uma única pessoa. O reino de Deus ele faz parte de uma cooperação mútua, de uma liderança conjunta. São muitos servos, cada um exercendo os dons que recebeu do Senhor em prol de um único propósito, que é a glorificação de Deus, que é o corpo de Cristo andar conjunto. Então, isso é muito interessante, porque infelizmente a gente vive uma cultura que valoriza o protagonismo. Todo mundo quer ser o protagonista, o número um da história, o número um do livro, o número um do filme. E muitos querem aparecer, receber o reconhecimento ou fazer tudo sozinho. Porém, essa história e a Bíblia nos apresenta, nos ensina um modelo que liderança é servir, cooperar e desenvolver outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito bem explicado quando ele compara a igreja a um corpo. Ele diz que o olho não substitui a mão não substitui o pé. Cada membro possui uma função indispensável para o funcionamento do corpo inteiro. Isso é muito interessante porque é, o corpo de Deus, o corpo da igreja, Jesus é a cabeça e nós trabalhamos em conjunto, nós somos o corpo. Então, cada um tem uma função, cada um tem é, um propósito, cada um tem algo que vai fazer no corpo de Cristo e é exatamente isso. Eu coloquei aqui: Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas dispostas. Isso aqui é muito interessante porque também ela nos mostra que nós deveremos estar dispostos a ser usados na, na obra de Deus, estarmos preparados para isso. E isso aqui nos traz um princípio muito importante para um aprofundamento teológico, que
a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, ela a orienta. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas, é Ele quem faz tudo, mas nós, como seres humanos, como responsáveis pela obra, também, de certa forma, nós devemos responder a Deus, nós devemos fazer aquilo que Deus tem preparado, tá? Então vamos para o nosso terceiro e último tópico para finalizarmos a nossa lição, que diz exatamente assim: o papel das mulheres. A história de Débora e Jael revela que Deus também levantou mulheres para cumprir papéis importantes na libertação de Israel. Cada uma com dons e responsabilidades diferentes foram usadas ou foi usada para realizar os propósitos do Senhor. Deus concede dons e oportunidade para homens e mulheres servirem sua obra, quando cada um exerce seu grande, quando cada um exerce seu chamado com fidelidade e humildade, a igreja é fortalecida e o nome de Cristo é glorificado. Irmãos, chegamos no final da lição e nós percebemos que Deus escolheu duas mulheres para desempenhar papéis fundamentais em um dos momentos mais importantes da história de Israel. Isso aqui é interessante porque isso aqui não é um caso isolado, tá? Na Bíblia a gente encontra diversas mulheres que participaram ativamente no plano de Deus. A gente vê Miriam, que auxiliou Moisés na condução do povo. A gente vê Ruth, que tornou-se parte da linhagem do Messias. A gente vê Esté, que foi um instrumento para preservar a nação judaica. A gente vê Priscila, que colaborou no ensino da palavra de Deus. A gente vê Febe, que serviu à igreja com dedicação em cada época. E a gente vê que em cada época Deus levantou pessoas diferentes para cumprir os seus propósitos. A gente viu que no Jesus, quando caminhou, ele tinha muitas mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. Então, a Bíblia ela afirma que homens e mulheres possuem a mesma dignidade diante de Deus, pois ambos foram criados à sua imagem. Eu, por mim mesmo, eu tenho uma grande opinião minha própria de que o Espírito de Deus não faz distinção de sexo, feminino ou masculino. O Espírito de Deus ele está disponível tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se o Espírito de Deus está disponível para o homem e para a mulher, Deus vai utilizar o homem e a mulher, independente se ele é homem ou se ele é mulher. Então, a mesma possibilidade que o homem tem de receber os dons ministeriais e os dons espirituais, a mulher também tem as mesmas possibilidades de receberem os dons espirituais e os dons ministeriais e assim ser vocacionada por Deus e pelo Espírito, que é livre, escolhe a quem ele quer, faz aquilo que quer, com quem quer e para quem quer. Então, o homem e a mulher também podem servir o reino de Deus. Hoje existe uma discussão gigantesca nessa área sobre complementarismo, sobre a mulher ser ou não ungida, ser ou não consagrada, textos de Paulo que não citam a mulher de forma com que ela pode servir, ensinar, falar, com que ela possa ser consagrada ao ministério como pastora ou não. Isso são questões teológicas que discutem e discutem muito, mas a minha opinião é que a mulher ela também tem as mesmas possibilidades que o homem tem de receber o Espírito Santo e ser usada, porque quem realiza a obra da igreja é o Espírito através de nós que somos instrumentos usados pela graça de Deus. Então, a minha opinião fica aqui que o papel das mulheres são muito importantes na obra de Deus. Elas não servem só para limpar o chão da igreja, só para deixar a igreja organizada, elas não servem só para deixar a igreja bonita, elas também servem no mundo espiritual como mulheres de oração, como mulheres usadas por Deus, como mulheres que têm capacidade, a mesma ou até melhor capacidade que um homem de falar, de cantar, de pregar, de ser usada academicamente. Eu, como estudante de teologia, conheço diversas mulheres, leio livros de diversas mulheres, escuto diversas mulheres, sou pastoreado por diversas mulheres e eu tenho certeza que Deus continua e levantará mulheres poderosas em Deus, assim como Débora foi e assim como inúmeras outras mulheres foram. Essa lição ela é muito grande
para nós falarmos de todas as mulheres que Deus utilizou, de todas as mulheres que, 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 que têm produzido muito conteúdo bíblico e teológico, que tem ajudado, que tem abençoado a Igreja de Deus nos dias atuais, mas eu fico aqui, fica aqui a minha dica para você pesquisar mulheres que tenham essa importância, mulheres do mundo acadêmico, mulheres que produzem textos que, ao meu ver, são textos fantásticos que têm contribuído muito para a igreja. Então, o papel da mulher, ela é um papel muito importante, tanto na Bíblia como nos dias atuais. Ela não serve simplesmente para reproduzir outro ser humano. Ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher, como diz em Provérbio 31, ela é uma mulher que ela é sábia, ela ajuda, ela auxilia. E o que é interessante é que aquele texto de Gênesis lá que diz, a palavra, se eu não me engano, é Hezer ou Ezer, que, é, que diz lá que ela é adjuntora, essa mesma palavra é utilizada para se referir a Deus quando está se direcionando ao seu próprio povo. Deus também é o Hezer de Israel, o ajudador, o, o, o adjuntor de Israel. Então a gente não pode tratar uma mulher simplesmente dizendo que ela é só uma adjuntora, ela é só uma segunda parte para auxiliar o homem. Não. Deus também é referido com a mesma palavra no Antigo Testamento quando se refere a Israel. Deus também é o adjuntor de Israel, o ajudador de Israel, o companheiro de Israel. Então, nós não devemos tratar Deus da mesma maneira com que as pessoas interpretam simplesmente aquela palavra de Gênesis se referindo à mulher. Então, a mulher tem o mesmo potencial que o homem tem, a mulher produz o mesmo que o homem produz e a mulher tem as mesmas dificuldades que o homem também tem. Então, o papel das mulheres foi muito importante e para nós essa é uma grande lição, que Deus continua chamando homens e mulheres para servir o reino. E o mais importante não é buscar posição ou reconhecimento, mas perguntar diariamente: Senhor, como posso servir melhor ao teu propósito? Irmãos, eu queria louvar a Deus por essa lição, a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que vai nos ensinar que a união para fazer a obra de Deus, ela é essencial. Eu queria agradecer a você que veio até aqui, que viu esse vídeo. Quero pedir para você curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal e que o nome de Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Te agradeço muito por tudo. Que você pega esse link, manda lá no grupo do WhatsApp, comenta aquilo que você quer que eu melhore aqui na aula da Escola Bíblica Dominical, para que o nome de Jesus seja glorificado. Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.